O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que restringe a prescrição de medicamentos à base de canabidiol, que é uma das substâncias extraídas da planta da maconha. A partir de agora, apenas pacientes em tratamento de 2 tipos de epilepsia estão liberados para o uso. Para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico. Boa tarde. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. A gente sabe que muita gente já tem feito aí o tratamento à base de canabidiol e esse tratamento vai precisar ser interrompido porque essas pessoas estarão, nesse caso, fora da lista. Qual foi o entendimento do Conselho Federal de Medicina? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos assiste. Olha só, Cris, isso chamou bastante atenção. Esse final de semana as pessoas ficaram aterrorizadas, especialmente as pessoas que estão fazendo uso e não estão mais inseridas nesses pacientes eleitos, vamos dizer assim, para receber o tratamento. O segundo conselho, ele justifica que houve uma revisão na bibliografia, nas evidências científicas, e verificou-se que esse tratamento não seria eficaz fora dessas 3 possibilidades que estão previstas agora na resolução. Porém, quando a gente analisa de forma mais criteriosa, mais cuidadosa, a própria resolução do Conselho, Cris, e a gente verifica que a mais recente que consta lá, por incrível que pareça, é datada de 2014. Nossa! Nós estamos em 2022. Então, o que a gente verifica na prática é que eu poderia dizer aqui, sem medo de errar, que essa resolução ela é anacrônica, ou seja, ela não condiz à realidade dos tempos atuais. Várias evoluções foram tidas e obtidas de 2014 até 2022. Quando a gente olha para o mundo, Estados Unidos, a Europa, que é muito rigorosa nessas análises, e se evoluiu muito. Vem se verificando, fazendo estudos para outras patologias. Aqui no nosso país, nós temos pacientes, como você bem destacou, acometidos pelo autismo, por exemplo, em uso dessa substância. E agora chega essa notícia de que o médico, caso prescreva, poderá sofrer algum tipo de sanção, de penalidade pelo seu próprio conselho. E os pacientes, na outra ponta, ficam à deriva, pedindo socorro e verificando o que é que o médico poderá fazer por eles. Porque, veja, o Conselho não teve o cuidado, Cris, de, na mesma resolução, por exemplo, além de restringir, como ele buscou fazer, ele trazer um olhar para esses pacientes que estão em uso, e orientar, por meio da própria resolução, como é que o médico procederia e deveria proceder nesses casos. Porque, ou seja, a partir do momento que você interrompe abruptamente um tratamento, consequências podem surgir advindas dessa interrupção. Efeitos colaterais outros podem surgir. Crises que não se tinha mais podem voltar a existir. E o Conselho não teve sequer o trabalho de trazer algum tipo de orientação para os profissionais. E os médicos, naturalmente, ficam receosos de permanecer realizando essas prescrições e sofrer algum tipo de sanção. Eu queria só trazer um dado interessante, Cris, é recente. Em 2020, no curso da pandemia, no auge, o Conselho Federal de Medicina, por meio de um parecer, autorizou a todo e qualquer médico, a seu critério, com o consentimento do paciente, a prescrever, por exemplo, a cloroquina para a Covid-19. Nós temos aí amplamente divulgado pela imprensa mundial que é um tratamento ineficaz para a patologia. E mesmo assim, preservou-se naquele caso e naquele momento a autonomia do profissional médico, que é defendida por todos. E é exatamente isso que se questiona, a autonomia do médico que está acompanhando o paciente e os estudos que comprovam a eficácia do uso do medicamento. Agora, no caso dessas pessoas que já estão prejudicadas, elas vão poder recorrer à justiça? Olha, é o que a gente está verificando nos bastidores, Cris. Assim, existem várias associações que defendem, que amparam esses pacientes e já vem se mobilizando no sentido de buscar o Poder Judiciário. Mais uma vez, essa é uma pena, porque assim, mais um assunto deságua no Poder Judiciário envolvendo a saúde. O tema da judicialização é amplamente divulgado e vem crescendo cada vez mais. E esse tipo de movimento potencializa mais uma discussão no Poder Judiciário. É provável que essas pessoas busquem pedindo uma decisão liminar do Judiciário no sentido de, no mínimo, garantir que aqueles pacientes que já estejam em uso do tratamento permaneçam com o seu direito resguardado. Porque vale destacar, Cris, aqui, para quem nos assiste, que na Constituição Federal, no artigo 196, está lá posto de forma expressa que é direito do paciente. Esse direito do paciente, ele se sobrepõe a esse tipo de norma administrativa. E que, infelizmente, vai para um desgaste judicial agora. Exatamente. O paciente não pode... O primeiro compromisso que o médico precisa ter, e está lá preconizado no Código de Ética Médica, é com o paciente.
O paciente não poderá ficar desassistido. Na data de ontem, inclusive, o ministro da Saúde, ao ser questionado pela imprensa sobre essa nova resolução, ele disse que não tinha ainda tido a oportunidade de analisar com maior critério o teor da resolução, mas ele já deixou de forma clara e expressa que os pacientes, a população não poderia, em hipótese alguma, ficar prejudicada nessa relação. Então é isso que precisa se analisar. Eu espero que de repente isso seja revisto. Sim. Nós temos deputado federal de São Paulo ontem no Congresso já propôs uma medida legislativa para poder suspender essa resolução. Então, ou seja, várias e várias discussões, infelizmente, existirão no entorno dessa resolução, porque, de fato, ela não atende os anseios dos pacientes e dos próprios profissionais que são representados pelo Conselho, infelizmente. Os médicos acabam ficando de mãos atadas, porque, se não atentarem para a resolução, acabam sendo penalizados, né? Exatamente. Essa é a grande dúvida do profissional. O que é que eu faço com o meu paciente? Eu desassisto? E aqueles que estão em uso, eu não prescrevo mais? Né? E aqueles que eu acredito que assim, a única saída dele é essa. Porque, veja, o Conselho também justifica que vários profissionais estariam substituindo, Cris, os tratamentos convencionais, cientificamente comprovados, pelo tratamento com canabidiol. Mas existem outras formas de se combater isso, né? Penso eu. E não simplesmente restringir, vedar e penalizar o profissional. O médico tem que ter a sua liberdade, a sua autonomia, como é muitas vezes propalada pelo próprio Conselho Federal. Então é isso que o médico está reivindicando, a sua autonomia de, juntamente com o seu paciente, decidir o que é melhor, de acordo com as suas evidências científicas, com seus conhecimentos. E veja, esses pacientes, quando buscam esse tratamento, e o médico também em conjunto com ele, não é porque ele não tentou nada, ao contrário, ele já tentou de tudo muitas vezes e não tem nenhum resultado com os tratamentos convencionais. É a última saída, muitas vezes, para esses pacientes. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, até mais.